Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando as nossas aulas de língua portuguesa de hoje comigo, professora Sara. E hoje nós vamos continuar falando sobre o gênero textual conto popular e vamos ativar um pouquinho dos nossos conhecimentos prévios a respeito desse tema. Na aula de hoje, nós iremos desenvolver a habilidade de ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, os interlocutores, o espaço, o contexto de circulação, os propósitos comunicativos, a finalidade e o gênero. E para começar a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto de fluência. No nosso projeto de fluência, hoje é o nosso segundo dia. E no segundo dia, a gente faz a leitura do texto em voz alta. Então, você vai convidar alguém da sua família para ler o texto do nosso projeto de fluência da semana e vai fazer essa leitura em voz alta. O nosso texto da semana é um conto de Pedro Malazarte, que é Malazarte Cozinhando Sem Fogo. Acompanhe comigo a leitura, vamos treinar um pouquinho e depois você faz essa leitura em voz alta, sozinho. Malazarte Cozinhando Sem Fogo. Chegando à cidade, Pedro Malazarte foi se divertir em festas e bares e gastou suas economias. Mas antes de ficar de todo pobre, comprou uma panela e um pouco de comida e seguiu seu rumo. No meio do caminho, viu uma casa abandonada e parou para descansar. Acendeu um fogo e colocou a comida na panela para aquecer. Percebendo que chegava uma tropa, Pedro apagou rapidamente o fogo. A comida já estava quente e fumegante. Os homens observaram curiosos e perguntaram: "Que coisa engraçada! Está cozinhando sem fogo?" E Pedro logo respondeu: "Sim, mas isso é porque a minha panela é especial. Ela é mágica." "E como é isso?" "Não é preciso de fogo para cozinhar nela?" "Pois é, como estão vendo. Aliás, estou pensando em vendê-la. Vocês querem?" Os homens ficaram satisfeitos e pagaram uma boa quantia. Mais tarde, quando foram usar a panela sem fogo, perceberam que foram enganados. Mas a essa altura, Pedro Malazarte já estava bem longe. Esse texto está disponível no site www.culturagenial.com, Contos Populares Brasileiros Comentados, e é um dos textos selecionados para o nosso projeto de fluência. Agora nós vamos continuar a nossa aula fazendo a leitura de mais um texto do gênero. E nessa leitura a gente vai trazer mais uma história de Anansi. Vocês lembram dessa aranha? Essa aranha, né, é um personagem de contos africanos, que ela é muito especial. Ela é conhecida por algumas características humanas. Vamos ativar aqui um pouquinho dos nossos conhecimentos a respeito da aranha. O nome dessa aranha é Anansi. Anansi, ela era conhecida pela sua astúcia, é um conto africano, né, bastante conhecido. Ela se comporta como ser humano. Na primeira história que a gente ouviu sobre ela estava tentando conseguir ser dona das histórias. Anansi queria ser o dono de todas as histórias e foi encarregada de fazer 3 tarefas. Conseguiu realizar as 3 tarefas e assim seguiu sendo dono de todas as histórias. A história de hoje vai falar uma outra história, um outro conto desse mesmo personagem, Anansi. Eu convido você para ouvir com atenção esse conto popular. Anansi e o pote da sabedoria. Anansi é uma aranha muito especial, conhecida por sua astúcia e sabedoria. Ele vive como outras aranhas, nos cantos do teto
e a questão é que não se pode distingui-lo de outras aranhas. É bem possível que ele seja a próxima aranha a cruzar seu caminho. Todos sabiam que era sábio, pois Anansi apregoava essa qualidade em alto e bom som, com a voz exaltada. Ele ria dos tolos e falava mais alto que todo mundo. Num dia muito ensolarado, o Deus dos céus chamou-o para subir ao firmamento para bater um papo. Sem dúvida, disse Anansi, de todos os animais que o Senhor criou, nenhum deles é mais sábio do que eu. O Deus dos céus falou numa voz pausada. Poderia fazer um trabalhinho para mim? Percorra a terra recolhendo toda a sabedoria que encontrar. Quando a trouxer para mim, eu o nomearei sábio de todos os tempos. Anansi disfarçou um sorriso. Isso é fácil, Senhor, disse. Voltarei em 3 dias com toda a sabedoria do mundo. Agora, Anansi, egoísta como era, já havia vasculhado a terra de cima a baixo e coletado todo o pedacinho de sabedoria. Guardou tudo num pote gigantesco que escondeu num lugar secreto. Ele desceu para sua casa num fino fio trançado. Deitou-se à sombra e passou um dia bem preguiçoso. No dia seguinte, pôs-se a caminho para levar o pote cheio de sabedoria para o Deus dos céus, bem lá no alto. Era um pote imenso e muito pesado. Ao arrastá-lo atrás de si, Anansi transbordava de orgulho. Quando os outros perguntavam se precisava de ajuda, ele dizia de modo reservado: este é um trabalho ultra secreto para um profissional de altíssimo escalão. Para chegar ao firmamento, onde o Deus dos céus vivia, era preciso subir por um coqueiro muito alto que se erguia para além das nuvens. Anansi parou para pensar no melhor modo de carregar seu peso. Não podia levá-lo na cabeça, pois precisava de todos os 8 braços para trepar na árvore. Por fim, decidiu amarrar o pote bem firme em seu dorso e devagar iniciou a jornada árvore acima. De longe, todos avistavam a figura atabalhoada, escalando o coqueiro, muito lentamente. Sabiam que encontraria o próprio Deus dos céus. As pessoas se reuniram embaixo da árvore para observá-lo subir, e durante o tempo todo imaginavam o que haveria no enorme pote. Anansi subia, centímetro por centímetro. Mal podia esperar para desfrutar a fama que seu feito grandioso merecia. Enquanto isso, o sol cruzava morosamente o vasto céu. Pouco antes de o sol se pôr, Anansi estacou e com cuidado urdiu uma teia para manter-se seguro. Foi difícil dormir naquela noite. Estava tão excitado. Ao alvorecer, Anansi acordou e continuou a escalada. A multidão embaixo crescia, acenando e incentivando-o a subir. Ele seguiu em frente, sem ligar para os músculos doloridos. Tinha um encontro no céu e não ia faltar. Anansi manteve o ritmo, cada vez mais alto, até que a luz da lua o fez lembrar de que precisava descansar. Naquela noite, sonhou que usava uma coroa ofertada pelo próprio Deus dos deuses. Nela estava escrito: sábio de todos os tempos. Outro dia se passou e um Anansi muito cansado estava próximo do final de sua jornada. Embaixo, a multidão o ovacionava.
Era um grande dia para Anansi. Ele chegou ao céu. Ao sentir o orgulho lhe encher o peito, ergueu todos os braços. O pote desabou. O momento em que ele desabou do céu foi estarrecedor. Houve um estrondo e o pote espatifou-se em milhares de pedaços. A sabedoria se espalhou para todos os lados, até os confins da terra. Anansi ficou amontoado ali, chorando a valer. Aquilo que dera tanto trabalho para ajuntar, agora estava fora do seu alcance. Agora, todo mundo tinha um pouquinho de sabedoria. Ele não podia mais alegar que toda a sabedoria lhe pertencia. Então, o Deus dos céus sussurrou em seu ouvido: Eu lhe dei 8 braços, Anansi. Se realmente tivesse a sabedoria do mundo, não teria acenado com todos eles. Esse texto é de Badoé e de Akit, né, que são autores africanos. E esse é um conto de Anansi que é muito famoso, muito conhecido na região de Gana, na África. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto de Anansi. Anansi, o que Anansi queria? Ele queria ser o dono de toda a sabedoria do mundo. Era isso que ele desejava. E qual era a principal característica de Anansi nessa história? Ele era sábio e ele era também muito orgulhoso. Ele queria realizar tudo sozinho. E o seu orgulho fazia com que ele sorrisse dos tolos e se achasse superior a todo mundo. Ele saía espalhando, contando para todo mundo que ele era o mais sábio entre todos os animais que o Deus dos céus havia criado. E com quem o Anansi ia falar lá no firmamento? Ele ia falar justamente com o Deus dos céus. Com o que as pessoas ficaram curiosas? Quando Anansi pegou o seu pote, que juntou toda a sabedoria e colocou no seu dorso para subir o coqueiro, as pessoas ficaram observando e ficaram curiosas com aquilo que ele estava carregando lá para o alto, para mostrar para o Deus dos céus. Elas queriam saber o que havia dentro do pote. Essa era a curiosidade das pessoas. E o que foi que aconteceu com o pote? Quando Anansi levantou os 8 braços, ele acabou despencando do firmamento, caindo no chão, quebrando, e a sabedoria foi espalhada por todos os lugares. E todas as pessoas agora possuíam um pouquinho de sabedoria. Agora vamos analisar um pouquinho mais sobre essa história. Quando o Deus dos céus propôs que ele pegasse toda a sabedoria do mundo e trouxesse e levasse lá para cima, lá para o alto, lá para o firmamento, será que o Deus dos céus imaginou que Anansi fosse realizar essa atividade sozinho e que essa atividade seria uma atividade fácil? Certamente que não, porque toda a sabedoria do mundo é pouco ou muita? Muita sabedoria. Então, Anansi não iria, segundo a proposição do Deus dos céus, conseguir juntar tudo sozinho. E pelo orgulho dele, por se sentir superior, aquela forma de pedir que a aranha, né, que Anansi juntasse tudo isso, faria com que ele procurasse ajuda ou aceitasse a ajuda das pessoas. Mas ele aceitou? Não aceitou. Ele se achava muito superior e achava que podia fazer tudo sozinho. Na realidade, o Deus dos céus acreditava que Anansi fosse mudar sua postura na hora de fazer a tarefa, de realizar essa tarefa, e pudesse pedir ajuda a alguém e visse que ele não era superior a nenhum outro animal, mas ele não conseguiu perceber isso, certo? Então, vamos agora fazer algumas atividades de interação com o texto. Primeira questão. A alternativa que melhor descreve o personagem Anansi é: A.
conhecida por apresentar atitudes de pouca sabedoria e muita humildade. B, esperta e dotada de sabedoria, porém era egoísta e muito orgulhosa. C, humilde, a aranha gostava de compartilhar seus feitos com os outros. D, preguiçoso, não gostava de que lhe dessem tarefas difíceis de executar. Como que a gente pode estar descrevendo Anansi? Anansi era uma aranha que era sábia? Sim, era uma aranha que era sábia. Ela gostava de dividir as coisas com os outros? Era humilde? Não. Ela era o quê? Ela era egoísta. Tudo era para ela. E, além do mais, ela se achava muito superior e se orgulhava disso. Então, nós podemos dizer que, apesar de esperta e dotada de sabedoria, a aranha, né, Anansi, era também egoísta e orgulhosa. E qual é a alternativa que nos mostra essa resposta? A letra B. Então, vamos colocar aqui, certo? Eu tenho aqui também duas partes do texto que podem comprovar essa resposta. Olha só. Agora, Anansi, egoísta como era, já havia vasculhado a terra de cima a baixo e coletado todo pedacinho de sabedoria. Guardou tudo no pote gigantesco que escondeu num lugar secreto. Ela era egoísta, que nesse trecho está mostrando. A outra parte que mostra aqui, olha, Anansi é uma aranha muito especial, conhecida por sua astúcia e sabedoria. Observaram como esses dois trechos do texto comprovam a nossa resposta? Então, Anansi era uma aranha esperta e dotada de sabedoria, porém também era egoísta e muito orgulhosa. Na segunda questão, releia a fala. Eu lhe dei 8 braços, Anansi. Se realmente tivesse a sabedoria do mundo, não teria acenado com todos eles. Anansi não poderia ter acenado com os 8 braços nesse momento porque A, não poderia receber a coroa que havia sido prometida a ele. B, ficou cansado por ter que movimentar tantos braços. C, ao acenar com os 8 braços, o pote de sabedoria ficou preso na teia. Ou D, em decorrência do aceno, deixou cair o pote repleto de sabedoria. O que foi que aconteceu quando Anansi acenou com os 8 braços? Ele deixou o pote de sabedoria cair lá do firmamento para o chão e ele se espatifou. A resposta correta para esta questão é a letra D. Muito bem. Em decorrência do aceno, Anansi deixou cair o pote repleto de sabedoria. Terceira questão, releia o trecho abaixo. Todos sabiam que era sábio, pois Anansi apregoava essa qualidade em alto e bom som. Com voz exaltada, ele ria dos tolos e falava mais alto que todo mundo. A expressão destacada demonstra que Anansi... Primeiro, vamos averiguar a expressão destacada. Ria dos tolos e falava mais alto que todo mundo. O que significa isso? A, que Anansi tratava a todos igualmente e não se sentia superior. B, que Anansi mostrava-se bondosa e educada, ensinando a todos sua sabedoria. C, que Anansi não se gabava por sua astúcia e, portanto, não saía falando sobre isso. Ou D, que ela se sentia superior devido à sua sabedoria e menosprezava os outros. E aí, qual a resposta correspondente a essa pergunta? Ela ria dos tolos e falava mais alto que todo mundo. Então, ela ria de quem ela considerava menos inteligente que ela e acabava falando mais alto para se sentir e se mostrar superior. Ela queria menosprezar os outros. E assim nós vamos à resposta da letra D. A expressão destacada demonstra que Anansi se sentia superior devido à sua sabedoria e assim menosprezava os outros.
Na quarta questão, nós vamos analisar essas informações a respeito de Anansi e nós vamos verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Vamos ler aqui o enunciado. Anansi é uma aranha diferente. Faz coisas como aranha, mas também faz coisa como a gente para alcançar um objetivo. Leia as informações abaixo e coloque V para verdadeiro e F para falsa. Julgando-se sábia, Anansi aceitou um desafio. Essa informação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Anansi se julgava sábia e, por isso, aceitou o desafio que foi proposto pelo Deus dos deuses. Pelo Deus dos céus. O Deus dos céus pediu a Anansi que percorresse a terra recolhendo toda a sabedoria que encontrasse. É verdadeira ou falsa? Verdadeira. Ele pediu que Anansi recolhesse toda a sabedoria que encontrasse e levasse aos céus, para o firmamento. O Deus dos céus, ao pedir a tarefa a Anansi, sabia que seria algo fácil de realizar. E aí, vocês concordam que ele achava que seria algo fácil? Não. Ele pensou numa tarefa difícil para que Anansi pudesse comprovar a sua sabedoria. Então, essa alternativa é falsa. O Deus dos céus, a pedir a tarefa a Anansi, sabia que seria algo difícil de realizar e não fácil. Anansi, percebendo a dificuldade do cumprimento da tarefa imposta, aceitou humildemente a tarefa aceitou humildemente a ajuda que os amigos lhe ofereceram. E aí, ela aceitou? Ela não aceitou. A aranha disse que aquilo era um trabalho para alguém de altíssimo escalão. Então, essa afirmativa é falsa. Anansi seria nomeado sábio de todos os tempos, caso conseguisse cumprir a tarefa. Essa afirmativa é verdadeira? Sim, verdadeira. Agora, aqui na quinta questão, nós vamos corrigir uma frase errada da questão anterior. Eu vou pegar a frase menorzinha, que é essa daqui. O Deus dos céus, ao pedir a tarefa, a Anansi sabia que seria algo fácil de realizar. Só que a gente sabe que o Deus dos céus sabia que era algo difícil. Então, a gente vai modificar, colocando a correção. Vamos corrigir aqui. O Deus dos céus, ao pedir a tarefa a Anansi, sabia que não seria algo fácil de realizar. Professor, eu poderia colocar de outra maneira? Poderia colocar assim. O Deus dos céus, ao pedir a tarefa a Anansi, sabia que seria algo difícil de realizar. Coloquei aqui embaixo as duas possibilidades. Então, crianças, essa foi a nossa primeira aula sobre conto popular. Daqui a pouco você bebe uma água, daqui a pouco nós teremos a segunda aula de língua portuguesa de hoje.